o qual ela cobra providência nas cabeceiras de aponte lá da Fazenda Prato Feio, e providência nenhuma é tomada e muito menos resposta a ninguém. A vereadora Márcia não tem resposta se o vereador Guedes pedir, não tem se a Rita cobrar, não tem se o Amilson pedir, porque é uma forma complicada de administrar o município. É uma forma que eu entendo que ele está tentando agradar a Rosinha do Caetano, que hoje faz parte do grupo. Ele não considera quem já faz parte do grupo há muito tempo. É como se a pessoa tivesse aqui fazendo parte desse grupo e ele não devesse mais satisfação nenhuma. Vocês, vereadores, estão acompanhando aí um processo eleitoral, uma pré-campanha complicada, onde o vice-prefeito ali está no palco principal. E eu vejo aí reportagem cogitando o nome do presidente Edinaldo para vice-prefeito. Vejo enquete também com o nome da vereadora Márcia para vice-prefeito. Eu creio que isso aí, vereador Edinaldo, o senhor tem capacidade de ser até candidato a prefeito. Imagine vice. O senhor vem desenvolvendo um trabalho aí na sua pasta como vereador, como presidente, que vem abrindo portas aí favoráveis à maneira que o senhor vem trabalhando. A vereadora Márcia também tem um instituto, vem desempenhando um trabalho exemplar. Ela, o instituto em nome da mãe dela, tendo suporte tanto de aliados como da família inteira, para que venha ter dias melhores para os nossos munícipes. Só que isso aí não está passando, vereadora Márcia, de uma situação para lhe deixar confortável, como se a senhora de fato viesse ser a vice do futuro, ou acalmar os ânimos com o presidente Edinaldo, para que ele venha ficar na expectativa de ser vice. O senhor é um homem inteligente, vereador Edinaldo, e o senhor não vai ser botado no bolso por uma reportagem, não. O senhor conhece a sua capacidade e conhece jogos políticos e sabe como é que a coisa funciona. Eu estou vendo aí um palco armado, onde estão mexendo com a cabeça de muita gente e principalmente com a cabeça do povo de Joaquim Gomes. O povo de Joaquim Gomes merece respeito. Eu vi aí um palco armado pela primeira-dama Daniele Prachedes, no qual ela dizia que era candidata a prefeita. E eu disse aqui em tribuna que era mentira, que ela não podia ser e que ela me mostrasse a brecha pela qual ela seria candidata. E o palco foi desarmado e era mentira dela. E o que está acontecendo aí não é diferente. Eu estou vendo aí panos quentes e frios para acalmar os ânimos políticos, para que essa Câmara delibere em favor do prefeito Adriano Barros. Eu gravei um vídeo, o qual eu postei no status do meu Instagram, dizendo aqui que ia abrir uma CPI. CPI essa que eu vou pedir prestações de conta do dinheiro do Fundeb, e ela vai ficar aberta para todos os vereadores que quiser assinar, para que venha pedir a prestação de conta da privatização da antiga Casal para Viva Verde Alagoas. Dinheiro esse que não se disse para que veio, e o prefeito nunca mostrou prestação de conta alguma. Na quarta-feira a CPI vai estar aí para quem quiser assinar. Isso aí, eu não estou sendo contra o prefeito Adriano Barros, eu estou sendo a favor do povo de Joaquim Gomes. Eu creio aqui, eu vejo discursos incomodados com a postura da gente. Eu vejo discursos dizendo que a oposição não ganha e que o povo não vai dar resposta. O povo já deu resposta em palcos anteriores. O povo deu resposta, eu vou dar exemplo que eu votei nele, a seu Hélio Brandão, o ícone da política de Alagoas, que nunca perdeu a eleição e perdeu para o próprio prefeito. Mas da forma que a coisa vem sendo tratada aqui, é complicada. Não existe respeito, existe maquiagem. A vocês da zona rural, não existe respeito por vocês. O que estão fazendo aí é um palco visando a política do futuro. É um teatro onde vocês fazem parte da plateia e eles vêm lidando com os políticos e com os aliados, fazendo com que vocês venham ficando iludidos com a forma dele trabalhar, imaginando que a intenção é pura e sincera. A intenção nunca foi pura e sincera, porque vocês, em 6 anos e 8 meses,
nunca tiveram olhos para vocês. Vocês nunca foram tratados com decência. As estradas nunca tiveram cuidado. Eu estou vendo aí uma maquiagem de modo geral. Eu estou vendo aí uma mentira a céu aberto, onde só o povo de Joaquim Gomes vem sendo enganado. Vocês não vão ser enganados por mídia nenhuma não, e nem por média. Analise a forma que vocês vêm sendo tratados. Vocês, pessoal de Joaquim Gomes, olha a forma que as portas do prefeito são abertas para vocês. Eu creio que cada um tem no seu peito uma forma durante esses 6 anos que foi tratada. Analise a forma que Joaquim Gomes sempre foi tratado. Os políticos sempre tiveram respeito, sempre tiveram as portas abertas. Eu vejo aqui o vereador, o ex-vereador pai do vereador Diogo Gonzaga, o qual tem uma casa aqui no centro da cidade, e eu creio que foi vereador por 6 ou 7 mandatos, a família, inclusive com o mandato do vereador Diogo, e suas portas, vereador, sempre foram abertas. A liberdade do povo, que o povo de Joaquim Gomes tem com os políticos, não é de falta de atenção, não é de falta de respeito. Eu vejo o vereador Guedes tem uma casa ao lado da prefeitura, e a casa dele é um escritório das pessoas que vão tentar conversar com o prefeito e não conseguem. Vão lá, o vereador Guedes. Eu sei que a intenção dele, ele faz da forma que pode, e o senhor faz, e o seu pai sempre fez da forma que pode. A vereadora Márcia convive aqui em Joaquim Gomes, e ela tem o pessoal, o vereador Amilson mora no centro, o vereador Edinaldo mora aqui em Joaquim Gomes, companheiro também está morando, e seu Lindo melhor do que ninguém que está aqui com essa situação da zona rural junto comigo. Nós convivemos num município pobre, num município onde não oferta indústria, mas o nosso município é rico de pessoas decentes e trabalhadoras. O nosso município não tem usina. Nosso município é um exemplo para a região, um município que tem 3 bancos e que o comércio gira de uma forma que atrai olhares de outros investidores de outros estados para vir para cá, a exemplo de loja de roupa, sapatos e etc. Cobrar as estradas, eu vou usar esse termo, já se tornou um disco repetitivo, mas que eu não vou deixar de cobrar, porque o prefeito não tem responsabilidade com elas. Se ele não faz no verão, é porque é verão, ele só patrola. E não faz no inverno, porque não pode fazer que está chovendo. Esse disco são 6 anos de mandato, 12 mandatos com 6 anos e meio. Não sei se foi pago o texto de férias dos professores. Não foi pago o texto de férias dos professores, porque não existe respeito pela classe, nunca existiu. Professores esses que desenvolvem o trabalho de educar nossos filhos, e a administração, desde o começo do seu mandato, desde o primeiro ano, ela vem mostrando para que veio. Pode fazer greve, se fazer greve não recebe. Pode fazer o que fizer, ele não respeita. Ele não sentou nem para discutir a situação do Fundeb, mesmo que a vontade dele fosse de reformar a escola, mas ele tivesse a decência de sentar com os professores e dizer qual era a real intenção dele. Dinheiro esse que é oriundo do processo do antigo Fundef de 97, e o prefeito recebeu, salvo engano, 18 milhões de reais. E nunca apresentou nenhuma prestação de conta sobre o gasto desse dinheiro. E segundo as palavras dele, a nós vereadores, ele reformou o colégio da usina e a creche só com o dinheiro dos juros aplicados desse valor. Essas foram as palavras dele, a minha ao vereador Edinaldo, ao vereador Amilson, creio que é o seu Zé João na época, quando vereador. O projeto Minha Cidade Linda contemplou várias ruas, e o prefeito disse em um vídeo que ele gravou que o projeto vai voltar a funcionar em Alagoas. Em Joaquim Gomes, o governador Paulo Dantas também disse. Mas, prefeito, o senhor, como gestor, é quem delibera as ruas pela qual o Minha Cidade Linda começa ou termina. O Matadouro, o senhor fez o centro do Matadouro na praça, e o senhor esqueceu do Matadouro aquelas ruas de trás, são 3 ruas bem curtas,
que tem no fim do matadouro. A forma de o senhor fazer ou deliberar, a forma de trabalhar, é onde os olhos veem. O senhor não olha para as grotas, o senhor não olha para as cacimbas. A enchente que deu na chuvada anterior nas cacimbas foi o retrato do vídeo que eu gravei lá com o vereador Cícero Companheiro. E a gente, naquele momento, a gente já premeditava o que podia acontecer. Mas o senhor não abre os olhos para aquela localidade e nem para as ruas, mesmo com o dinheiro do governo estadual, do projeto Minha Cidade Linda, o senhor não teve nem a intenção de mandar calçar aquelas ruas de trás. Eu quero dizer à senhora vereadora Rita, ao vereador Sambeca e aos demais vereadores, que ser oposição não é ser antidemocrata e nem contra a democracia. Ser oposição é uma escolha nossa, porque nós temos o nosso ponto de vista sobre o nosso município e sobre as pessoas que nós convivemos a vida toda. Eu sou da área rural e eu convivo com todas as classes de Joaquim Gomes. E eu digo a vocês, eu lhe parabenizo o Sambeca, parabenizo também os vereadores que têm a posição com o prefeito Adriano Barros, mas dizer que eu não sou antidemocrática, eu sou a favor dos meus ideais, eu sou a favor do meu povo, segundo o meu ponto de vista. Eu conheço a realidade do povo de Joaquim Gomes. Eu não vou ser cobaia do prefeito Adriano Barros e nem viver no jogo dele, não, da forma de tratar todos os políticos. Vice-prefeito, abre os olhos. Essa jogada política está fazendo vergonha. Essa jogada política do nosso município está fazendo vergonha. O povo está vendo isso, os políticos estão vendo isso. Só que ele pensa que é inteligente, que vai dobrar todo mundo e botar no bolso. Meu muito obrigado a todos os Joaquim Gomes e parabéns, presidente, pela reforma da Câmara. Obrigado, vereador. Convido a vereadora Márcia Jerônimo para fazer uso da palavra no prazo regimental. Aqui nessa casa tivemos um momento muito triste, foi uma festa linda, mas eu não poderia deixar de passar em branco, presidente. Um momento que em nossa casa uma mulher tentou ser calada. Nossa vereadora Rita, momento nenhum, teve direito de resposta, vocês sabem o que aconteceu aqui, e nós não podemos aceitar isso em nossa casa, porque todo mundo tem direito. Todo mundo tem deveres e as mulheres podem sim, nós somos filhas da terra. Quem tem, o homem, a mulher, pode sim ser candidatas, porque a lei se dá esse direito, não importa quem ganha ou quem perde. Mas não podemos dizer que você não pode, não podemos dizer que você não consegue. Todos nós somos capazes. Então, assim, eu deixo meu repúdio àquele momento. Parabenizo, presidente, o seu trabalho, porque desde que chegou aqui nessa casa, vem trazendo melhorias para essa casa, para o nosso povo. Eu conheço a sua luta. Parceiro com o prefeito, que também veio, se não fosse a parceria, não tinha esse prédio aqui hoje que nós temos, que é para o povo. Então, assim, nós temos que evoluir, gente. Aqui não se tem inimigos. Temos amigos que temos que ter respeito. Nós somos um povo ordeiro. Nossa cidade fez o quê? 61 anos. E nós temos que evoluir. Aqui não se tem dono. Nossa cidade sempre foi uma cidade tranquila, que se respeita. Tivemos um momento difícil, tivemos por conta de pessoas que usam de má fé para prejudicar uma casa de vereadores que tiveram aqui. Mas isso tudo foi superado. E nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho dignamente. Porque nós temos que continuar a nossa história. Nós temos um povo que precisa do nosso trabalho, mas com respeito. E sobre as estradas, vereador Amilson, eu vi que eu tenho uma reportagem hoje que Vossa Excelência acompanhou os trabalhos da região da Usina Grisa. Parabéns, o senhor está sendo ouvido. Eu, há 3 anos como vereadora, eu venho falando de estrada, de melhoria para o nosso município. Infelizmente, não fui ouvida, nunca fui.
Parabéns esse companheiro, que através dele, a Rosinha postou um vídeo dizendo que está conseguindo, vai resolver o problema das estradas da zona rural. Parabéns. O prefeito liberou, isso é bom, porque a comunidade precisa, porque o povo do campo precisa, sim, de estrada para trazer os seus produtos para a cidade. Então, eu fico feliz que nosso município está sendo, sim, visto, a zona rural está sendo vista. E se não for através de mim, que seja através de qualquer pessoa. O importante é que se faça. E eu estarei aqui, não vou me calar, vou continuar pedindo melhoria para os trabalhadores do campo e da cidade, para as mulheres que precisam de respeito. E eu, sim, continuo de cabeça erguida fazendo meu trabalho de vereadora. Ninguém bate mais nas minhas costas dizendo que eu vou fazer isso, não. Eu tenho um grupo, eu tenho família, que eu devo respeito e consideração. Ninguém me engana mais. Ninguém vai achar que eu sou idiota, que conversinha de rede social vai me enganar. Isso não sobe na minha cabeça. Meu trabalho continua sendo sempre perto do povo, ouvindo, ajudando, um trabalho social digno de respeito. E pode ter certeza que o povo de Joaquim Gomes, que estarei lutando sim por uma cadeira mais uma vez nessa Câmara. Se não for, Deus vai ver o que é que está planejando para mim. Mas sou muito grata a Deus por estar aqui como mulher, representando nossa cidade e nosso povo. Que Deus abençoe a cada um dos administradores, cada um representante do povo, os poderes executivo, judiciário e o legislativo. Que Deus ilumine a cada um. E com respeito e dignidade a gente vai construir a nossa história. Então eu deixo aqui meu abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a todos nós. Obrigado, vereadora. Convido a vereadora Rita de Cássia para fazer uso da palavra no prazo regimental. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia, mesa, ao presidente Edinaldo, a todos os vereadores, a todos que estão presentes nos assistindo aqui e também os que nos assistem pelas redes sociais. Hoje é um prazer estar agora nessa Câmara nova, uma Câmara acolhedora, como eu já falei, e estar hoje aqui, nessa tribuna, numa sessão de debates, onde todos expõem seus pensamentos e suas opiniões. Isso se chama democracia. Parabenizo o presidente Edinaldo pela Câmara, pela solenidade da semana passada, porém eu não tenho como não deixar de vir hoje expressar a minha indignação sobre o constrangimento sofrido perante a oposição a semana passada. Eu como mulher, eu não poderia deixar de falar sobre esse fato. Eu não respondi na semana passada, porque eu vejo que a solenidade, ela é justamente para homenagear os 61 anos de Joaquim Gomes. Era para homenagear a cidade, as pessoas, um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo na qual eu tenho o maior orgulho. Isso, para mim, é uma solenidade de emancipação política. Mas, infelizmente, o visto a semana passada, lógico, eu não estou falando dos vereadores, eu acho que todos sabem o que é que eu estou falando. O que se viu a semana passada foi uma politicagem, uma sessão solene política, onde se acha que as pessoas não têm direito a pensar de forma diferente, a ter que juntar pensamentos. E eu não acho que é dessa forma que se faz uma democracia e que se faz um povo. Eu não acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Sou oposição, sim, com muito orgulho durante 3 anos. Vou continuar sendo, sim. E agora vou até tirar uma brincadeira também, Semana passada foi falado de boi voando. Essa semana, o que eu tenho a dizer aqui nessa Câmara é que pode vir uma boiada voando, uma boiada andando, eu não mudo a minha opinião. Porque democracia é isso. É você ver os erros
E lembrando, eu jamais falei do prefeito atual da cidade, se ele é bom, se ele é ruim, se ele faz uma gestão ruim, se ele faz uma gestão boa. Eu cobro, eu fiscalizo, eu mostro. Eu não mostro só em vídeos ou em palavras, eu mostro em requerimentos. Eu não tenho como me juntar ou achar que a gestão é boa ou ruim, porque isso quem vai dizer é o povo. Como o próprio vereador Paulinho falou, o povo é a voz de Deus, né, Paulinho? O povo é quem manda. Mas eu tenho aqui para mais de 50 requerimentos, desde que eu entrei nessa casa, e não tenho nenhum respondido. Não existe consideração e nem respeito. Não temos portal de transparência, não temos diálogo com os funcionários públicos. Está aí os professores que por várias vezes tentaram uma conversa e nunca conseguiram obter ao gestor. Então, jamais ninguém vai ouvir falar Rita do Araçá falando mal de prefeito algum. Agora, fiscalizar e mostrar os erros da gestão, fazer meus requerimentos, projetos e ofícios, vou sim. Fiz durante 3 anos e vou continuar fazendo esse último ano de mandato, sim. Porque esse é o meu dever. Quando eu entrei nessa Câmara Legislativa, eu entrei por um fator, por um motivo. Mudar a vida das pessoas. Fazer as pessoas enxergar que elas precisam ter vez, ter voz, ter liberdade. Principalmente liberdade de expressão. De poder falar. De poder pensar. De poder mostrar o que não quer mais. E eu vou fazer sim. Eu vou fazer esses 4 anos sim. Porque Joaquim Gomes, o que eu vejo pelo discurso ouvido, é como se ele tivesse que continuar nas amarras. E o povo de Joaquim Gomes não quer mordaça, não. O povo de Joaquim Gomes é livre, sempre foi. E vai continuar sendo um povo ordeiro, um povo honesto e um povo livre. Então, hoje, o que eu posso dizer é isso. Foi muito, muito constrangedor a sessão da semana passada, porque parecia mais, no final da sessão, parecia mais um palanque armado e onde o alvo era a vereadora. Como, infelizmente, o meu amigo nobre vereador Paulinho não veio, ele não foi alvo da metralhadora. Né? Mas eu tive que ser. Mas, porém, me calei pelo seguinte: eu tenho educação, eu jamais transformaria a minha casa, porque essa é a minha casa, não só minha, como de todos os vereadores aqui presentes, e do povo de Joaquim Gomes. Eu não transformaria a minha casa em um debate político. Jamais eu perderia o meu saldo, como eu falo. Mas hoje, eu não poderia deixar de demonstrar a minha indignação perante a sessão solene do dia 25 de agosto. Infelizmente, esse é o meu pensamento, esse é o meu sentimento, e eu não poderia deixar de expressá-lo. E é como eu já disse, a boiada pode vir andando, voando, do jeito que ela for. Agora, eu sou a oposição e continuarei a oposição fazendo o meu trabalho. Quando eu ver o que é certo, como eu vi a reforma da Câmara, que foi uma participação da Câmara com o nosso presidente, na qual eu agradeço muito, presidente, eu até parabenizei, porque eu parabenizo mesmo. Ser oposição não quer dizer parabenizar os fatos certos, não. Agora, onde tiver erro, eu vou estar ali junto com o povo e vou estar falando sim. Porque foi para isso que eu me elegi. Foi por esse motivo que eu me elegi. Inclusive, hoje, faz 20 dias que eu coloquei aqui um requerimento sobre o portal da transparência. Porque, infelizmente, está há 3 anos que eu estou nessa casa e o portal da transparência não nos mostra nada. Nós não temos resposta de nada. E, então, há 20 dias atrás, eu coloquei um requerimento pedindo à prefeitura que ela atualizasse os dados do portal de transparência para que nós pudéssemos realmente ter como acessar
algumas coisas ali naquele portal que justamente o nome já diz o que é. Mas, infelizmente, não obtive resposta. Ainda ontem eu olhei o portal da transparência, o portal se encontra da mesma forma. Então, hoje eu trouxe os ofícios pedindo que, com urgência, seja colocado, que seja levado ao Ministério Público Federal e Estadual, para que seja tomada o que for de necessário a fazer, né? Porque nós precisamos prestar conta do dinheiro público, né? Esse também é outro dos motivos na qual eu não apoio a gestão, é a falta de transparência com o dinheiro público. Isso é em todos os setores. Muitas obras aqui nem placa tem, inclusive tem requerimento meu aqui nessa casa, pedindo o valor da obra dessa Câmara, que foi feita pela Prefeitura. Foi uma parceria com a Câmara, mas foi realizada pela Prefeitura. Mas até hoje, nunca tivemos nenhuma resposta. Então, são esses os meus motivos. Os motivos de nunca receber respostas, né? De vereador nunca ter vez. A questão das estradas, vereadora Márcia e vereador Paulinho, eu sou de acordo totalmente com o vereador Paulinho, porque para mim isso não passa de uma maquiagem de último ano, porque nós passamos aí 7 anos sofrendo com estradas, e agora no último ano é que vai fazer. Mas graças a Deus que esteja fazendo. Eu quero mesmo é que as estradas fiquem prontas, para que as pessoas possam vir para a cidade, para que as pessoas possam escoar seus alimentos, possam vender seus alimentos, porque é necessário. Só que isso tem que ser lembrado desde quando a pessoa inicia o mandato, e não no último ano. São essas as minhas palavras. Muito obrigada a todos e um bom dia. Obrigado, vereador. Eu convido o vereador Diogo Gonzaga para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nessa casa como representante do povo de Joaquim Gomes, discutindo o que a gente pode fazer para melhorar a vida dos nossos munícipes. Quero saudar a todos os presentes, a mesa diretora, em nome do seu presidente Adinaldo, as vereadoras Rita de Cássia e Márcia Jerônimo, e assim saudar os demais vereadores, os funcionários dessa casa, a todos os presentes, em nome da minha esposa Rosiane Santos, dizer que é uma alegria muito grande retornar à sede do Poder Legislativo e retornar, senhor presidente, numa sede que agora oferece à população um ambiente digno daquilo que a população merece. Essa que é a sede do Poder Legislativo, tão importante para a administração pública, tão importante para que a gente possa buscar soluções para tantos e tantos problemas da nossa sociedade, do nosso município. Essa que é a casa do povo, literalmente, que está aqui representado por esses 11 vereadores escolhidos pelo povo. Esses 11 vereadores que juntos têm mais de 50% do total da votação do município e que representa 100% do município de Joaquim Gomes. Então eu deixo aqui, senhor presidente, a minha alegria de retornar a essa casa e registro a minha infelicidade de, por um infortúnio de cunho pessoal, não poder ter comparecido na sessão solene do dia 25, uma tristeza muito grande, já que para mim era um momento muito esperado. Mas, felizmente, estamos aqui hoje retomando os nossos trabalhos. Não posso deixar de falar daquilo que todas as semanas a gente recebe de cobrança. Eu estou vereador nesse mandato e estou para exercer
a minha missão, a que o povo me incumbiu de representá-los. E assim o fazendo, não posso deixar de repassar e de buscar cobrar aquilo que o povo nos cobra. E eu, mais uma vez, como tantos outros aqui já falaram, preciso falar, mais uma vez, da situação das estradas da zona rural. Nós entendemos perfeitamente que nós temos um município de uma malha viária extensa, com uma porcentagem da nossa população na zona rural. Nós entendemos perfeitamente as dificuldades do inverno, nós entendemos a dificuldade, vereadora Márcia, da geografia do nosso município, de um município localizado na zona da Mata de Alagoas, com a geografia de mares de morros, né, com um terreno muito acidentado, que faz ser ainda mais uma dificuldade, mas a gente sabe que a função do gestor da administração pública é dar uma condição melhor para os nossos munícipes, de maneira que eu deixo aqui, mais uma vez, um pedido para que o município, a gestão, tente resolver a manutenção das estradas e que seria de muito bom tom, até para que a gente desse uma resposta para a população, o envio, vereador Milson, de uma agenda, que a gente tanto já cobrou, de uma agenda dizendo a programação. Estamos iniciando o período de redução das chuvas e cada dia de sol é uma oportunidade de tentar resolver um trecho que seja de uma estrada, e assim sendo feito todos os dias, certamente a gente voltará a ter uma malha, né, das estradas vicinais recuperada, trazendo dignidade para os munícipes da zona rural. Eu quero dizer, já que não tive a oportunidade de participar da sessão solene, mais uma vez, parabenizar o povo de Joaquim Gomes, especialmente cada cidadão e cada cidadã. Eu digo todos os anos, somos todos nós que fazemos o município, com um mandato ou sem um mandato. Não precisa estar no mandato de vereador para a gente buscar, né? Estou nesse mandato aqui, mas o dia que não estiver, certamente continuarei dentro do que estiver no meu alcance, trabalhando pelo povo de Joaquim Gomes, pela terra em que nasci, pela terra que estudei e pela terra que eu quero continuar por toda a minha vida. Para finalizar, eu quero fazer uma indicação verbal, senhor Zé Cícero, para a Secretaria de Saúde, porque nós temos um problema crônico no Brasil e em Alagoas, que é a saúde, mas eu quero falar especificamente de um problema muito grave que a gente está tendo aqui em Alagoas, que é a assistência aos pacientes de oncologia, os pacientes de câncer. É muito bonito, a gente vai ver daqui a 2 meses o Outubro Rosa, e aquela coisa toda de Outubro Rosa, de faça seu exame, de faça o autoexame, e aquela coisa maravilhosa. Aí a paciente faz o exame, faz a mamografia, a gente diagnostica um nódulo de mama com características, não é, malignas, e aí começa a grande dificuldade, a consulta com o oncologista, não é? A Maceió tem 2 centros que fazem o tratamento, a Santa Casa, a Oncologia da Santa Casa e o CACON do HU, que estão sobrecarregados. A gente sabe que a nossa Secretaria Municipal de Saúde não vai conseguir sozinha resolver esse problema, mas se todas as secretarias municipais pressionassem a Secretaria de Estado precisa resolver esse problema. Todas as semanas eu recebo pedidos de pacientes para a gente tentar conseguir a consulta com o oncologista, com o cirurgião oncológico, e durante muito tempo, e sempre que eu posso, eu tento marcar, adiantar a consulta, mas infelizmente não depende só da gente, é um problema crônico do estado de Alagoas. Então eu deixo essa indicação verbal para a Secretaria de Saúde do município,
para que ela pressione a Secretaria de Estado para que se busque uma solução, porque a gente vê todos os anos, né, é o Novembro Azul, é o exame da próstata, e a gente está com os pacientes com câncer de colo de útero, com câncer de mama, com câncer de próstata, com nódulo no pulmão, e não consegue a consulta com o oncologista, né? Então fica aqui o recurso que eu posso, como vereador nesse momento, de cobrar da Secretaria Municipal para que ela procure a Secretaria de Estado, para que o prefeito procure o governador, mas que essa solução seja ofertada e a gente não fique fazendo essas programações anuais, que é importante divulgar, mas é importante também ter ação de fato, porque eu estou agora com uma paciente com câncer de mama, já são 60 dias aguardando a consulta, não é? Existe uma lei de 2012 que define que são, a partir do diagnóstico, tem 60 dias, mas a gente vai fazer o quê? Vai entrar na justiça para conseguir iniciar o tratamento do câncer? E o tempo que se vai demorar? Não é? Já existe lei para isso. Não é? Os serviços estão sobrecarregados. Então, penso eu, cabe ao secretário de Saúde do Estado buscar a solução desse problema que não é exclusivo, específico de Joaquim Gomes, mas de todo o estado de Alagoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Amilson Rafael para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, mais uma vez. Queria aqui saudar o presidente da casa, em nome dos vereadores, saudar as vereadoras Rita e vereadora Márcia e a população que se faz presente hoje nessa casa. Eu queria aqui pegar um gancho do vereador Diogo, que ele traz à tona uma situação muito séria, e digo isso, vereador, que tem uma amiga muito próxima que está passando pela essa dificuldade, descobriu um nódulo no útero e está na luta aí para conseguir o que o senhor falou, ou tem conhecimento, ou tem apadrinhamento, ou procura outro caminho, ou como o senhor bem falou, se espera a lei após os 60 dias, passa 60, passa 90 e a vaga não aparece. Então aqui queria ressaltar o tamanho da importância que o senhor traz a essa casa em motivar, em querer trazer esse debate para a sociedade. Pois sabemos que quem passa pelo câncer, as famílias são atingidas, o paciente, ele entra em crise, e tudo isso precisa de um apoio daquelas pessoas que podem ajudar. Graças a Deus, essa amiga minha, com seu conhecimento, conseguiu, imagine só, o senhor, no estado de Pernambuco, na capital, Recife, que conseguiu tratamento através de conhecimento, porque se fosse depender da vaga que fosse abrir na Santa Casa ou no HU, não tinha previsão, como o senhor bem explicou. Conselho da parte, vereador. Tá. Opa, agora. Vereador Amilson, grato pela parte. Eu lembro que no Brasil e no mundo inteiro, o câncer é a segunda maior causa de morte. Perde apenas para as doenças cardiovasculares, que abrange todos os casos de infarto e de AVC. Então, veja a dimensão do problema. A gente está falando da segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo, que é o câncer. A gente está falando de um agravo que a gente vê todo mês, se não quase todos eles, as campanhas de divulgação que são muito importantes, mas na prática a gente vê a dificuldade todos os dias dos pacientes de conseguir iniciar o tratamento do câncer. Então, eu acho que todos nós precisamos nos unir. É muito bom ouvir as suas palavras, vereador Amilson,
mostrando que o vereador Diogo aqui não está trazendo um problema pontual, infelizmente é um problema que está disseminado no nosso estado e que a nós, vereadores, representantes do nosso município, cabe levantar essa temática e buscar que a Secretaria do Município pressione, cobre do governo do estado para que esse problema seja solucionado. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço pelo serviço que o senhor traz a essa sociedade, doutor Diogo. Como o senhor bem disse, as reflexões de mês outubro, mês de outubro, mês rosa, e aí vai sucessivamente. Nós apresentamos um projeto nessa casa, e assim foi aprovado por todos, que no mês de novembro, que no mês do outubro rosa, não que se tenha só campanhas de comunicação, porque eu vejo que se embeleza muito da realidade que nós sabemos que a população precisa, nós não temos ações. Temos uma iluminação da Câmara Rosa, referente ao Outubro Rosa. Tudo bem, é alusivo, muito importante. Muito importante ter os prédios do município iluminados com Novembro Azul, mas o que a população na ponta precisa é do atendimento, e esse atendimento que seja respondido, como o senhor bem disse, de forma igualitária. É muito difícil e muito fácil para mim aqui, veja que contradição, difícil e fácil, porque o difícil é aquelas pessoas que estão necessitadas nesse momento. O senhor, como médico, sabe muito bem o sofrimento que passa uma família que precisa do atendimento de oncologia. E fácil para nós que estamos aqui hoje, nessa casa, muito bela, como todos já disse, que nós, como o senhor bem levantou, precisamos levantar uma bandeira que possa pressionar aqueles que são de competência. Se é do Ministério da Saúde, vamos em busca. Se é a Secretaria do Estado, vamos em busca. Mas eu trago aqui, vereador Diogo, um levantamento que vi hoje, muito sério, no LTV, quem assistiu, que não estão conseguindo, não se consegue hoje, que é o pronto, e aí o senhor pode me explicar melhor, não se consegue marcar nenhum exame hoje. Se passa, eu vi uma reportagem da senhora que ela se inscreveu em janeiro, era 5.000, ela estava na vaga 5.000, e agora que ela vai em 3.500 esperando a vaga. Então é complicado essas situações, sabemos que o SUS é muito caro, graças a Deus o Brasil, ainda com essa dificuldade, ainda tem o Sistema Único de Saúde, que nós sabemos que a Europa não conta com um serviço como esse. Então, por mais capenga que seja o nosso Sistema Único de Saúde, ainda temos que agradecer a esse sistema que com todas as dificuldades vem atendendo a grande maioria da população. Mudando um pouco do assunto, senhor presidente, eu queria aqui lembrar, eu vi a vereadora Márcia, a vereador Paulinho, a vereadora Rita sobre as estradas. Eu acho que o vereador Nino, do meu primeiro mandato que eu me lembro, foi um dos que mais tocaram em assunto de estrada. As dificuldades são imensas. Chega-se o verão e o que se pode se fazer já foi dito nessa Câmara várias e várias vezes. Espero eu, vereadora Márcia, eu, por sorte, viu? Não foi atendimento, não. Por sorte, iria passando na estrada e, na função que me garante essa casa de fiscalizar, encontrei a máquina na estrada da usina, tentando amenizar o sofrimento daquelas pessoas que moram ali naquela localidade. E fiquei lá e fiscalizei, estava olhando, e por azar do destino, a máquina vai e quebra.
E aí fica a reflexão. Passou esse tempo e não foi feita a revisão necessária, ou foi por acaso? Eu digo isso por experiência própria, e quem tem carro sabe isso. Às vezes você faz revisão, mas acontece de uma peça ou outra. Eu não vou trazer aqui o que aconteceu. Fico aqui a lacuna de quem achar como deve pensar. Mas já teve a informação também que já foi consertada e que já tomou os serviços. Também tive a informação de que a outra máquina que se encontrava parada já vai começar também a rodar. Então, quem ganha com isso não são os vereadores, tenho certeza disso, absoluta. Quem ganha é a população e aqueles que mais necessitam. Sabemos, eu vou tocar no assunto, vereadora Rita, do comércio. O comércio vem passando por grandes dificuldades. Se tiver algum comerciante aqui sabe bem do que eu estou falando. Se criou uma proposta do governo federal, não sei se está ajudando ou se está complicando. Se resolveu em 3 meses pagar o Bolsa Família em uma semana só, na nossa cidade e nas cidades que foram atingidas. Está uma loucura tão grande para as pessoas que recebem, que saem daqui para Maceió e lá já deixam um pouco desse dinheiro, sai daqui para Messias, já deixam um pouco desse dinheiro, sai daqui para Novo Olinda e assim sucessivamente. E com isso está refletindo no nosso comércio. Se eu tiver enganado, peço desculpa a todos. Mas eu vejo, senhor presidente, que são ações como essas, que essa casa precisa ter conhecimento e debater com as famílias que recebem o Bolsa Família. Eu quero dizer aqui que é muito complicado a situação que a população passa. Tem gente dormindo na fila, 1h da manhã, meia-noite. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, sei que já é o último mês, o mês que vem já vai ser a última parcela e tudo vai se voltar ao normal. Mas é muito difícil. Nós que moramos aqui, todos sabem, como já foi dito, nós não podemos, em pleno século que nós estamos, de evolução, de PIX, de tudo, ver tanta gente se passando por situações dificultosas. A Caixa Econômica nessa cidade já foi debate daqui nessa casa, não se toma providência nenhuma. O Banco do Brasil atende 1 hora por dia. Então, essa casa, senhor presidente, me desculpe, não é ouvida. Essa casa, foi feito vários requerimentos aqui nessa casa, para que o gerente da Caixa viesse aqui, para que o gerente do Banco do Brasil viesse aqui. Da satisfação não é a minha, a Milson, não. Dê a satisfação ao povo, chama aí a mídia aí, grava uma matéria e diga que tem que ir lá na superintendência do banco, que tem que pedir. E aí a gente vai tomar as medidas cabíveis. Mas é difícil, vereadora Márcia. A senhora sabe o quanto é difícil, a gente mora próximo à Caixa Econômica, o quanto a senhora é cobrada, o quanto eu sou cobrado. Então, assim, não é de vontade do vereador ou de quem quer que seja que a população esteja à mercê do sol, da chuva, de uma situação desumana que vive e que nós, como representantes do povo, escutamos. A piada só é essa, não faz nada, mas a eleição vem aí. Então, nós temos que refletir sobre essas situações. Eu falo aqui em nome dessa casa, senhor presidente, em parabenizar a Vossa Senhoria, no sentido em que, por muita luta que teve, que a vitória, vereadora Rita, vereadora Márcia, senhores vereadores, sabem todos, ela não é fácil, ela é árdua, mas temos a certeza que com luta, conseguimos chegar onde chegamos. Como o vereador Paulinho bem disse aqui várias vezes, o interesse era ver de mal a pior essa casa. Então, passamos aí a borracha. Não acho que vale a pena também a gente discutir o passado, de quem achou que ia dar errado, de quem achou que ia dar certo. Porque, vereador Paulinho, depois de um filho criadinho, que nem as suas menininhas tá bonitinha, todo mundo acha bonitinho, né?
mas o senhor sabe a dificuldade para a gente chegar aqui onde nós estamos hoje. Então, senhor presidente, é dessa forma que nós iremos engrandecer esse parlamento, é dessa forma que iremos trazer melhorias de dias melhores para a população. E não poderia aqui de parabenizar as bandas fanfarras pelo desfile do dia 25 de agosto. Muito empenho, muito bonito. Parabenizar ao secretário de Cultura, Naldo, que está aqui. Quero parabenizar pelo evento. Graças a Deus, esse ano, o evento não foi palco de discussão nessa casa. Eu acho, sabe por que isso aconteceu? Porque com os erros se aprende. Então chegamos a uma evolução e está aí o 25 de agosto. Eu acho que foi o mínimo de reclamação que nós escutamos. Tu sabe que tem aquelas que queriam que a festa fosse até 5 da manhã, mas isso é natural. Então queria parabenizar o Lindojô Miranda, um rapaz que vem dedicando a sua vida às bandas fanfarras de Joaquim Gomes, o Pilo. São todas pessoas que vão ficar marcadas na história de Joaquim Gomes no dia 25 de agosto. Senhor presidente, para finalizar, eu queria aqui pedir a todos os vereadores que nós pudéssemos fazer um memorial dessa casa, para que nós colocássemos os quadros dos primeiros vereadores até hoje, que nós possamos ver uma parede dessa, onde nós possamos trazer. O senhor já me disse que já mandou recuperar a foto que existia ali naquela parede, para que nós não possamos deixar, vereadora Márcia, a história de Joaquim Gomes morrer. Eu acho que todos os vereadores que passaram, todos, sem distinguir nenhum, e até aqueles que foram vereador, e poucas pessoas sabem, que não tinham salário, que contribuíram para essa casa chegar onde chegou. Então, fica aqui o meu apelo a Vossa Senhoria e dizer que, como não tive tempo, queria que ficasse registrado em ata, José Cícero, um projeto de lei que é de competência do governo federal já. O Estado já tem esse modelo e que nós iremos apresentar, se salvo me engano, eu já teve algum vereador aqui também que já apresentou, a CNH social. Nós precisamos trazer condições de trabalho, um ponto de estratégia para aquelas pessoas que mais necessitam. É muito difícil hoje para um assalariado, vereadora Rita, conseguir tirar a sua carteira de habilitação. Então, fica aqui o meu pedido a Vossa Senhoria, aos senhores vereadores, que nós iremos apresentar esse projeto para que nós possamos beneficiar aquelas pessoas que mais necessitam. Sabemos, vereadora, que para hoje, quem tem estudo, quem consegue, no mínimo vai gastar R$3.000 para obter uma CNH. Então, não é que você já tem um emprego com a CNH, mas fica bem mais fácil para você conseguir um emprego, para você fazer um Uber na capital, Maceió. Com isso, senhor presidente, quero agradecer a paciência de todos e dizer que vamos em frente. Obrigado, vereador. Gostaria de convidar o vereador Antônio Guedes para subir à presidência, enquanto faço uso da palavra. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, vereador Amilson, caros colegas que se fazem presente, senhoras e senhores. Eu gostaria, inicialmente, já fiz meu discurso no ato da solenidade que teve aqui no dia 25 de agosto, porém não poderia deixar de falar nesse momento. Sabemos que hoje é a primeira reunião ordinária, depois da reforma que foi feita aqui,
e hoje estamos não só reinaugurando, mas também comemorando a tão sonhada obra da Câmara de Vereadores. Fico feliz pelos nobres pares ter reconhecido o esforço e o trabalho que, por mim, pela mesa diretora e pelos próprios vereadores, foi desempenhado aqui na função legislativa de trazer uma melhoria não só para os vereadores, mas também para toda a população de Joaquim Gomes. E fico feliz mais ainda, que depois da reforma a gente vê aqui que a casa está cheia e o pessoal está bem aconchegado. Eu ainda estou aqui, o vereador Amilson já aumentou o ar, mas eu ainda estou com frio. Mas isso é para compensar um ano de calor que a gente passou na Câmara Velha. Então, grato por tudo, grato a Deus. Eu fiz questão de fazer essa reforma em razão das dificuldades que já passamos por aqui. A gente sabe que tudo, absolutamente tudo que acontece no município, da merenda, no fardamento novo, tudo passa por aqui. Se a Câmara de Vereadores não analisar as leis orçamentárias, esses equipamentos que falei anteriormente jamais chegará à mesa do aluno ou então até a sua própria casa. Seja de uma reforma de uma escola, seja de um calçamento que a Prefeitura, porventura, venha realizar, todos esses modelos que eu falei tem que passar primeiramente por esta casa, e principalmente passa, geralmente, todos os finais de ano, que é quando a gente aprova um orçamento para o ano vindouro. Então, muito feliz. Está com a palavra, vereador. Presidente, agradecer pela parte. Eu não posso perder a oportunidade, ouvindo suas palavras, e deixar de parabenizar a todos os vereadores e a todos os funcionários que, a despeito das condições insalubres do prédio, né, que foi possível encontrar, a gente sabe da dificuldade que o senhor teve em conseguir um prédio substituto, e mesmo que as condições inadequadas, um ambiente com uma ventilação muito ruim, com um banheiro inadequado, mas essa casa e todos que fazem ela, os vereadores e os funcionários, com aquela dificuldade, a secretaria funcionando improvisado, enfim, mesmo ante tantas dificuldades, e nada foi prejudicado os trabalhos dessa casa. Essa casa seguiu fazendo os trabalhos que precisa fazer, o seu papel legislativo, fiscalizador. Eram essas minhas palavras. Obrigado, vereador. E justamente, a casa não poderia parar de trabalhar. Se parasse assim, prejudicaria todo o município. Nem que a gente tivesse que fazer reuniões ordinárias na rua, a gente teria que fazer. Mas, graças a Deus, apareceu aquele prédio, mesmo que precário, mas deu para trabalhar pelo menos durante esse ano que a gente passou lá. A reforma da Câmara não só foi uma reforma de estrutura, mas também uma reforma de inovação. Eu já tinha comunicado ao amigo Zé Cícero que eu vejo o esforço dele, isso aí já há mais de 30 anos, né, Zé Cícero? Vocês fazendo a redação de atas de forma manual. Eu já disse a ele que isso está prestes a acabar. Todas as palavras aqui citadas pelos vereadores vai ser todas gravadas e anexada à ata para facilitar o trabalho do servidor. E também, logo mais, a gente vamos ter aqui um curso, né, uma capacitação para aprimorar o novo sistema de votação, que é o painel eletrônico digital, e o pessoal da empresa já está aqui para capacitar os senhores vereadores. E logo mais a gente está aqui, eu creio que a próxima semana, se Deus quiser, a gente já está inaugurando aqui o painel digital de votação. Eu não poderia deixar de tratar de um assunto aqui tão importante aqui que foi citado pelo vereador Paulinho, que mesmo quer fazer a abertura de uma SEI ou CPI, assim como queira dizer nosso regimento de SEI. E sabemos que a abertura de uma SEI é um tanto quanto complexa e é um procedimento muito importante. A gente sabe aqui que, se eu não me engano, no ano próximo passado, a gente, às pressas, optou por, de forma até, eu acho, irresponsável, a gente optou por abrir duas SEI. Uma em relação à Covid-19 e outra em relação ao Fundef, que hoje é o Fundeb. Mas, consequentemente, essas SEIs foram arquivadas através de um despacho meu, de uma decisão da presidência,
em razão da falta de quórum que não tinha para o prosseguimento da CEI e assim também como não tinha um objeto certo e determinado para a abertura das mesmas. Então, eu acho que os senhores vereadores devem pensar direitinho antes de, porventura, alguém queira assinar a respectiva CEI. Então, pense direito, que é um documento muito importante, sério, que eu, na minha visão, eu já digo de antemão, não assino, não vou assinar a respectiva CEI, tendo em vista que eu não, até o momento, pelo menos por enquanto, durante esses 7 anos, não estou vendo nenhuma irregularidade na gestão do prefeito Adriano Barros. Então, a opinião minha, respeitando a opinião do Paulinho, se ele acha que entende e que deve abrir, se ele conseguir o quórum, a assinatura dos vereadores, obviamente será aberta, que eu não vou ditar aqui as regras do jogo. Quem decide é o regimento interno e a lei orgânica do nosso município. Era só essas minhas palavras em relação à CEI. Mas o objetivo principal de eu vir aqui fazer o uso da palavra é com relação à Equatorial. Tenho recebido, até por conta da situação de cargo, com conta de ser advogado, tenho recebido diversas denúncias da população. A Equatorial, de forma absurda, irresponsável, inconsequente, tem ido na casa das pessoas, principalmente daquelas mais vulneráveis, e chega lá e diz que tem algum tipo de irregularidade e simplesmente aplica uma multa a esse cidadão. Tenho visto pessoas chorando, me procurando, dizendo que não é ladrão, que não praticou aquilo, e a Equatorial simplesmente não aponta a irregularidade, simplesmente multa e diz que a pessoa está consumindo a menos do que deveria consumir. Então, a Câmara deve, na realidade, em prol da população, tomar as medidas cabíveis, que é exercício, caminhar ofício ao Ministério Público, caminhar ofício à Defensoria Pública, explicando a realidade do nosso povo. Nós estamos vendo aí a Equatorial, de forma absurda, novamente, repito, chegar na... Pois não, vereador, está com a palavra. Falando sobre essa questão da Equatorial, até ontem, várias pessoas já me têm vindo fazer a mesma reclamação, e ontem um dos meus funcionários, que faz parte da área da construção, ele veio até a gente justamente com esse mesmo problema. Que a Equatorial teve lá, na casa dele, na residência dele, foi mudar o contador, né, e pediu que ele assinasse. Como ele é um semi-analfabeto, ele confiou e assim simplesmente ele assinou sem ler. E agora, além da energia que veio uma multa para ele, alegando que ele tinha, vamos dizer, um gato no contador. Né? E ele é um cara evangélico, uma pessoa super certa. E assim, ele está desesperado, porque a conta de energia dele veio 100 e alguma coisa, que já era o que ele pagava. E fora esses R$100, ainda veio mais R$500 de multa, e que ele não sabe nem quantas vezes ele vai ter que pagar. Então é muito boa essa sua representação, presidente, em relação à Equatorial, porque realmente o nosso pessoal, e aqui como aqui a gente não tem nenhum local que realmente represente, né, tudo é através de lan house, de internet, então fica bem mais difícil para que se possa resolver essa situação. Então simplesmente mandaram ele fazer uma defesa e enviar. Mas a gente sabe que isso aí não vai ser respondido e que ele vai ter que pagar essa conta. Né? Então isso está acontecendo com muitas pessoas. Então muito boa essa sua representação em relação à Equatorial. Sobre o assunto, né? Tem que falar sobre o assunto. Se for falar outra coisa, tá aí. Isso é uma questão de ordem. Me organizar aqui primeiro. Conceda a palavra ao vereador Paulo Henrique. O que eu vou comentar é sobre a questão da CEI. Eu vou pedir aqui a abertura do ACEI para a questão de fiscalização do dinheiro do Fundeb, do dinheiro dos precatórios. E esse dinheiro é o dinheiro dos professores. E nossa cidade foi palco de greves e atritos entre sindicato, prefeitura e tal, querendo uma resposta, querendo reuniões com o prefeito referente a esse dinheiro. E eu não quero dar só essa resposta aos professores, que é quem são os verdadeiros donos do dinheiro. Eu quero dar essa resposta ao povo de Joaquim Gomes. Cada vereador aqui tem a sua consciência
se deve assinar ou não a CPI, porque aqui é uma forma de transparência como um todo, tanto para os professores como para os munícipes. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Antes de voltar, vereadora Rita, eu vou logo... Vai usar a palavra também, vereador? Concedo a parte. Senhor presidente, eu venho também aqui, já tem meses, louvável seu pronunciamento aí referente à Equatorial. Eu fiz ficou pequeno esse fio aqui, eu acho. Eu fiz um requerimento, senhor presidente, referente, vereadora Rita, para a gente enviar a prefeitura para que envie um projeto de lei para essa casa, para que a gente, vereadores, possa aprovar, para que cancele a taxa de iluminação da zona rural, pois a zona rural do nosso município, ela paga uma taxa alta de iluminação e não tem assistência. Não existe a assistência também nessa taxa que o nosso povo paga dessa iluminação. Pegando um gancho, como o vereador Paulo Batista entrou referente à CI, quero dizer também aqui que desde já a gente temos 5.300 municípios, 5.300 e pouco. A gente não viu uma CI aberta em nenhum município. O vereador ele tem o direito de ir vir em qualquer órgão público, acesso ao Ministério Público e ele fiscalizar. Eu também não discordo do senhor abrir essa CPI, pode abrir. Eu quero só dizer aqui que não tenho meu voto, pois ainda não vi irregularidade de escândalo no prefeito do Barros. Essa é a minha palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. Só refutando a opinião do vereador Paulo Henrique, como o vereador Cício aqui ratificou, a gente tem várias formas de fiscalizar requerimentos e pessoalmente ao órgão público, mas pode dizer, mas não responde. Se não responde, tem um meio mais legal de se fazer, que é o judiciário. O judiciário coage e obriga a prestar as informações devidas. Então, voltando à Equatorial, que era o assunto principal e o mais importante até então, quero dizer que os próprios funcionários da Equatorial quando chegam com a multa, que eu acho que eles estão sendo obrigados a fazer isso, eles próprios chegam na casa da residência da pessoa e dizem, vá para a justiça, que eu tenho certeza que a senhora vai ganhar. Porque eles aplicam a multa sem inspeção, sem uma vistoria, sem fazer uma maior análise da situação da casa residencial das pessoas. Então, as pessoas estão sendo prejudicadas, elas estão gritando por socorro e o único meio que elas têm de fazer é através dessa casa, que somos o verdadeiro representante do povo, e a gente tem meios legais para coibir e que a Equatorial não venha praticar novamente esses atos, que é buscando não só a Defensoria Pública, mas também como o Ministério Público, para que essas pessoas não tenham seus direitos violados. E se tiver, a gente tem que estar atrás para correr e corrigir todas as ilegalidades praticadas pela Equatorial. A Equatorial chega aqui, acha que o povo é leigo e age da forma que quer, mas não vai ser assim. Então vamos dar as mãos, vereadores, independente de vereador de oposição, de situação, cada um tomar uma medida, pedir à sociedade civil que também faça um abaixo-assinado, chame essas pessoas que estão sendo prejudicadas, encaminhe para a Câmara que a gente vai levar ao Ministério Público, assim como a gente fez com a situação da água. A falta de água no nosso município era constante. A gente pediu à sociedade que ela fizesse um abaixo-assinado, fizemos uma representação, encaminhamos ao Ministério Público, que o combinou numa ação civil pública. E hoje, graças a Deus, ainda existe a falta de água, mas não era tão constante igualmente no passado. Então, quero só relembrar um projeto de minha autoria que foi feito no mandato passado, que é com relação à Câmara Mirim. Eu acho um projeto bastante interessante. Inclusive, tiveram aqui diversos alunos, e esses alunos ficaram maravilhados com o Poder Legislativo, quando eu expliquei que tudo que ele faz hoje, o que ele come na merenda, passa por aqui. Então, eles fizeram questão, então, inclusive, até brincaram no momento, se eu quero aqui para vir discutir a merenda da escola. Então, eu acho importante que esses alunos venham aqui e discutam o que está passando na sua escola, se a merenda está boa, e conto com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado.
Convido o primeiro secretário para ler o material do expediente. Projeto de lei número 03 de 2018, de agosto de 2023. Promove a adequação orçamentária no âmbito do município de Joaquim Gomes e autoriza a alteração do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 abre um orçamento vigente, um crédito especial no valor de R$ 246.000,70. Esse projeto está entrando na casa hoje, mas já vou adiantar para os senhores de o que se trata. Salvo me engano, é sobre a lei que não existia no orçamento e nós temos que incluir para que possa fechar a contabilidade do município. Mas vai entrar em discussão e os senhores poderão ter melhor acesso ao projeto. A Sua Excelência, um ofício de número 110 de 2022, de autoria da vereadora Rita, ao procurador do Ministério Público Federal. Como eu expliquei, a mesma, ela vai discutir sobre o ofício, pois os ofícios, quero lembrar aos senhores vereadores que nós não colocamos em votação. Estou colocando, expondo aqui para que a mesma possa discutir o seu ofício na hora da sua fala. Um ofício de número 6 de autoria da vereadora Rita também, ao doutor Leonardo Novaes Baixo, promotor de justiça do município de Joaquim Gomes, Ministério Público Estadual. Provavelmente deve ser referente à mesma situação. E, por fim, nós temos o requerimento de número 21 de 2023, ao senhor prefeito. Requeiro, ouvido o plenário, no sentido de Vossa Excelência, fornecer a esta vereadora, que abaixo subscreve as seguintes informações. Qual o percentual do repasse do 12º da Câmara, conforme lei orçamentária anual, e de que forma está sendo utilizada a sobra do 12º da Câmara no município de Joaquim Gomes. Eu vou deixar para fazer uma parte desse requerimento, vereadora, porque tem coisa aqui que dá para a gente resolver por aqui. Sem nada, senhor presidente, coloca em discussão e votação os ofícios e o requerimento da vereadora. Só o requerimento. Ela vai discutir os ofícios. Coloca em votação o requerimento. Votação e discussão. Requerimento número 21/2023, da vereadora Rita de Cássia, coloco em discussão, vereadora. Bom, esse requerimento, ele foi feito à Câmara Municipal justamente para que nós, vereadores, possamos saber a sobra que foi tida do 12º, até porque nós vimos que essa sobra ela é voltada aos cofres públicos, né, da Prefeitura Municipal, e que foi até acordado para que fosse feita a reforma dessa Câmara. Né? Um dos motivos foi esse. Então, eu quero saber qual foi o valor, né, do 12º do repasse. Inclusive, também, eu acho que eu não acrescentei aí o quanto foi devolvido para a Prefeitura, para que fosse justamente utilizado para essa reforma. Eu creio que aí, vereador, só está a questão do 12º mesmo, do percentual. Justamente porque, como eu já falei, essa obra dessa casa, que está linda, parabenizo mais uma vez ao presidente pela atitude. Nós realmente precisávamos de uma Câmara nova, de uma estrutura melhor, mas a construção foi feita e nós não tivemos acesso aos gastos públicos. Como é um dinheiro público, não deixa de ser um dinheiro público, que foi retornado à Prefeitura, eu peço essas seguintes informações que constam aí.
Segundo, posso discutir os ofícios logo? E os ofícios, como eu já falei, né, o 106 e o 110, é a representação feita ao Ministério Público Estadual e Federal, e o caso é justamente o portal de transparência. A falta de alimentação nesse portal, onde nós, vereadores e a população, não consegue encontrar quase que não ter nenhuma informação. Então, como eu venho batendo nesse portal de transparência já há 3 anos e não obtenho resultado, nem tampouco houve nenhuma mudança no portal esses 3 anos, então eu resolvi, como mesmo os vereadores falaram, nas formas de fiscalizar, já que a gente fiscaliza pela Câmara, e pela falta de respeito aos vereadores, à Câmara Legislativa, a gente não consegue obter resposta, então a forma encontrada foi realmente levar ao Ministério Público. E eu peço que seja entregue ao Ministério Público Estadual e Federal para que sejam tomadas as devidas providências. Coloco em discussão, vereador Wilson. Bom, eu vou tentar aqui, vereadora Rita, ao que cabe a essa casa. Quanto ao requerimento, nessa primeira parte que a senhora fala, do prefeito mandar o valor do Odesp, tem que ser por lá mesmo. Com referente à sobra que nós efetuamos ao longo do tempo, também cabe lá saber, eu só sei dizer das duas, uma que foi do vereador Nino e a do vereador Edinaldo, que foi uma questão que foi discutida nessa casa, onde a sobra do repasse, nós fizemos um acordo entre Legislativo e Executivo, que devolveu da presidência do vereador Nino para a reforma do banheiro público, e os 100 mil reais dessa casa, que foi feito o convênio para que se fosse diluído na reforma dessa casa. Quanto ao valor, aí cabe a senhora mesmo fazer essa questão. Eu só posso dizer de antemão, como faço parte da mesa aqui, e o presidente, o vereador Paulinho, que quanto ao valor que repassa mensal, a gente pode dar essa informação à senhora. Com relação a como o repasse que sobra, o que cabe à prefeitura, como ela faz, aí vai ter que ser pela prefeitura. Eu só queria deixar bem claro aqui que tudo o que nós estamos trazendo é de bem relevante, que a senhora está trazendo, mas a Secretaria de Contabilidade, para qualquer vereador que queira ter acesso ao repasse, está aberta e o presidente pode falar um pouco sobre isso, mas, no entanto, não vejo como não a senhora pedir essas informações. Dessa forma, eu queria só reexplicar mais uma vez, porque eu já discuti aqui com o Zé e com o presidente, eu acho que o presidente agora, com essa informação que nós temos, vai ter uma avaliação aí, um curso para nós distinguirmos o que entra em votação e o que não entra em votação. Porque tem muita coisa aqui que a gente pode se resolver internamente. Só isso mesmo, vereador. O requerimento número 21/2023 da vereadora Rita, já foi lido pelo vereador Amilson, entrou em discussão. Alguém quer discutir? O vereador Cícero sinalizou que quer discutir? Tá, sai. Certo. Outro requerimento aqui, o Amilson foi feliz em explanar suas opiniões aqui, que é qual o percentual do repasse do Odesp da Câmara, conforme a avaliação aumentar. Isso, a contabilidade pode prestar essa informação do plano, sem problema nenhum. E de que forma está sendo utilizada a sobra do Odesp da Câmara Municipal. Esse aqui, a gente já sabe que a sobra que a gente fez
para a Prefeitura foi usada na própria Câmara, que foi a repasse dos 100 mil na época, e outras coisas lá. A Prefeitura, obviamente, não arcou com tudo, né? Eu creio aqui que deu meio a meio, ou mais para a gente, menos para eles, porque a compra dos móveis, toda essa questão de mobília, foi a Câmara que comprou equipamento novo, sistema de som, TV, ar-condicionado, mobília, toda a mobília, a sala de reunião que a gente estava fazendo, praticamente tudo. A Prefeitura entrou mais com uma questão estrutural, foi a reforma do prédio, e ainda assim a gente teve um repasse de 100 mil para esse feito. Mas aqui não tem objeção nenhuma da gente votar, inclusive eu voto até favorável, que é para que fique transparente para a população. Mais alguém quer discutir? Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento número 21/2023 é de votação. Quem aprovar, permanece como está. Quem não aprova, se manifesta. Aprovado por unanimidade dos presentes. Isso, eu creio, tenho fé em Deus que esse termo que eu uso aqui de votação vai ser a última vez. Daqui a pouco a gente vai fazer a capacitação, os tablets já estão aí, a empresa Pública Brasil já vai passar as orientações e creio que próxima quarta-feira a gente já está fazendo o painel de votação digital. Então, não havendo mais o que tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Muito obrigado a todos.